Olá, pessoal, como vocês estão? Vamos conversar novamente aqui no nosso cantinho. Sabe o que eu queria falar? Queria falar um pouquinho de obesidade e estresse. É uma situação que a gente está vivendo agora, né, por causa da pandemia, mas é uma situação mais corriqueira, né, aonde nós sabemos que a nossa vida ela é basicamente uma roda gigante. Então, uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo. E na neurobiologia, na bioquímica do nosso organismo, a gente sabe que o estresse, chamado de síndrome geral de adaptação, com os seus hormônios, eles podem afetar não só o estresse, mas também eles podem afetar a nossa produção de colesterol fica mais elevada, nós sentimos mais fome e a gente tem uma tendência a ir para a obesidade ou sobrepeso. Então, vamos entender um pouquinho esse eixo, né? Então, toda vez que a gente tem pensamentos, situações que nos fazem, basicamente, ter uma alteração na nossa forma de pensar, na nossa preocupação, na nossa irritabilidade, ou mesmo em fase de uma TPM muito exacerbada, ou de dores contínuas, tudo aquilo que pode gerar um estresse, tanto pontual quanto um estresse crônico. A gente fala que esse eixo, né, hipotálamo, hipófise e suprarrenal, ele vai fazer uma descarga em termos de determinados hormônios, então adrenalina, noradrenalina e o cortisol que a gente já produz endogenamente em características e em percentuais normais dentro do nosso dia a dia. Imaginem se todos os dias eu levanto dentro do meu ritmo circadiano, eu não descansei o suficiente, né? Porque dentro do nosso ritmo de 24 horas, chamado de ciclo circadiano, mas é um pouco redundante, né? Ou de ritmo circadiano, a gente acorda com despertador. Então já dá uma taquicardia que, na verdade, a gente não lembra que, na verdade, é um despertador, e sim uma manada de mamute que está vindo para cima da gente. E isso pode já gerar a situação, né, da síndrome geral de adaptação, de que eu tenho que fugir ou brigar. Então, a minha adrenalina já vai para cima, a minha noradrenalina também, e o meu cortisol também, apesar de estar no horário pela manhã dele ser produzido numa quantidade maior. E aí, a gente toma um péssimo café da manhã, tá? Tem gente que nem se alimenta e a gente lembra que tem que. Pela manhã a gente se alimenta como um rei, na hora do almoço a gente se alimenta como um príncipe e à noite a gente se alimenta como um mendigo. E aí a gente sai, pega metrô, pega ônibus ou pega carro, pega trânsito. E isso já deixa uma certa alteração. Aí eu vou para o trabalho ou para a aula ou para qualquer lugar e eu já tenho aquela sensação de que tem alguma coisa me incomodando. Qual é a vontade que eu vou ter no café da manhã? Com certeza, além de ser gostoso dentro da nossa cultura, o pãozinho, né, com farinha, com carboidrato refinado, manteiga, né, mais pesada, e não uma quantidade que eu vou comer um pão feito com outro tipo de carboidrato de cadeia mais longa, um bom suco de laranja, mas com uma determinada quantidade de 2 frutas, não precisam ser 5, 6, 7, né? Um café não com açúcar, mas se puder ir tirando o açúcar e usar só ele natural. Leite, se possível, usar um leite vegetal. E passei essa manhã, vou trabalhar. Na hora do almoço, o que é o ideal? Eu encher um prato de salada, eu não colocar muito sal, colocar outros legumes, frutas até junto e uma proteína para eu ter uma boa alimentação. Voltei, fiz a digestão, não tomei refrigerante, não fiz aquele monte de besteira que normalmente a gente fala que o que é gostoso é mais saboroso, né? E nem sempre a gente quer fazer as opções corretas. Volto, trabalho, estudo, vou fazer academia se puder à tarde, vou continuar com as minhas metas e eu sinto determinados momentos
de uma certa irritabilidade, uma certa preocupação com situações que é normal nós passarmos, né? Aí a gente vai à noite, se puder voltar para casa, tomar um bom banho, fazer um escaldapé com óleos essenciais, passar um bom óleo vegetal, um semente de uva ou gergelim com óleo tipo laranja, ou lemongrass, ou rosewood, ou lavanda, para eu estar bem, não estar com tantas dores, dormir bem com óleo de lavanda, lemongrass, laranja, tangerina, bergamota, e começar a diminuir a luminosidade, eu trocar por uma leitura de um livro em vez de ficar no celular ou na televisão, e que isso seja mais ou menos umas 9, 9 e pouquinho. De outro lado, tem pessoas que têm um ritmo muito exacerbado de trabalho, vão para a escola, vão chegar em casa meia-noite e aí tá tudo bagunçado. A gente sabe que esse eixo hipotálamo, hipófise e suprarrenal, com adrenalina, noradrenalina e o cortisol, eles vão mexer em outros hormônios que nós sabemos que é a leptina e a grelina, né? Então, o que esses outros hormônios, eles acabam fazendo uma balança, e a grelina e a leptina, eles são hormônios que mexem muito com a nossa saciedade, apesar que o cortisol alto também vai diminuir a serotonina, vai aumentar o glutamato, vai diminuir o GABA, então tem uma confusão. E a gente vai ficar um pouco alterado. Então, o que acontece? O meu fígado, pelo estresse, ele passa a produzir um pouco mais de açúcar, fica pouco recaptado a gordura, a metabolização pelo fígado fica mais complicada. Se eu num estresse elevado já fico alterada do sono, a gente sabe que pessoas que trabalham à noite ou que não têm boa noite de sono também já levantam exaustas, já levantam cansadas e já vão ter a tendência de buscar em carboidrato e açúcar uma forma de recompensar, porque a dopamina e a serotonina estão mexendo. Isso tudo acaba mexendo com o nosso organismo, nos levando à obesidade, à gordura localizada, a inflamações, celulite. Então, o que eu tenho trabalhado muito com os meus pacientes e mesmo no meu curso, ensinando as pessoas dentro de uma consulta, o que a gente pode ver como causa, e muita gente com sobrepeso, com insônia e com determinados transtornos de ansiedade ou tristeza, e a gente tem que tentar estar bem, né? Então, para isso, se nós criamos essas patologias, a gente pode também descriar essas patologias. Então, uma das coisas muito interessantes é que o óleo de patchouli, o óleo de erva doce, eles vão auxiliar nesse processo de ingestão exacerbada, né, porque eles trabalham determinadas áreas do nosso sistema nervoso, melhorando esse aspecto de compulsão. Um óleo que seria muito interessante a gente estar trabalhando seria o óleo de salve esclareia, que ele tem uma ação muito boa no nosso sistema dopaminérgico. E quando a gente trabalha tanto com droga dependência, quanto a gente trabalha com compulsões alimentares, principalmente doce, uma tendência na área alopática é a gente trabalhar com determinados medicamentos que vão fazer a modulação da dopamina, que normalmente são os cloridratos de bupropiona, são medicações nessa área. E, na verdade, ansiolíticos, né? Então, sempre se trabalha serotonina, dopamina e determinados medicamentos que vão agir no sistema GABA, modulando, aumentando o GABA para a gente estar menos ansioso. Então, eu queria fazer aqui um trato com vocês, né, e deixar algumas coisas para um conhecimento mais ligado à obesidade. O que a gente precisa tratar? O estresse. Então, como a gente vai tratar o estresse? Lavanda. Sem sombra de dúvida, lavanda é um óleo para trabalhar insônia. Como eu vou utilizar? Uma gota num lenço de papel ou numa bolinha de algodão, colocar entre a fronha e o travesseiro, ou fazer um sachê daquela bolinha de sagu, e aí sempre vou colocar uma gota à noite. O que é interessante também, se eu puder, é chegar em casa, tomar um banho e usar óleos essenciais. Então, pode ser a lavanda, pode ser a manjerona, que também é outro indutor do sono, a laranja, que vai ser excelente não só para o sono,
mas também nesse trabalho de gordura localizada, de lipólise. O que a gente pode trabalhar também seria o óleo de erva doce, que ele é um óleo que vai equilibrar a parte hormonal também feminina e ajuda nisso, o patchouli. Então eu posso fazer um blend com esses óleos, tá? E conseguir relaxar. Para durante o dia, a gente sabe que existem momentos de pico que eu vou ter, pelo estresse e pela vida, eu vou ter muita vontade de comer, tá? Então eu sempre falo, tenham um óleo de erva doce ou um óleo de hortelã-pimenta. Ou faça um blend com eles dois e pode ser feito, por exemplo, num rolon de 10 ml e nós vamos fazer uns 5% que vão dar umas 15 gotas. Então a gente pode usar, por exemplo, umas 8 gotas de hortelã-pimenta e umas 7 gotas de erva doce. E aí eu posso passar aqui no pulso e inalar. Ou simplesmente usar um colar aromático, posso colocar erva doce e hortelã-pimenta. Quem gosta de patchouli, que nem eu também adoro usar o patchouli. E durante o dia, esses óleos, eles vão me acalmando e vão também parar o acting out. Agora, se no momento eu tiver muita vontade, tá? Eu sempre falo assim, inala esse óleo e depois toma um copo de água. Porque aí a gente começa a enganar um pouco o estômago. Uma das coisas, se você tiver em casa ou se você tiver como levar, eu sempre ensinei a fazer gelatina, tá? Pode ser com agar-agar. E para fazer a gelatina, eu uso casca de abacaxi, que eu gosto muito por causa da bromelina. Pode ser um chá de amora, pode ser qualquer fruta ou chá que você goste, tá? Pode botar uns pedacinhos de fruta e faz aqueles gelinhos, né? E aí você vai tirando essa gelatina e vai botando dentro de um saquinho de plástico. Quando eu era modelo, eu sempre tinha que manter o peso muito abaixo do que eu conseguia fazer. Por exemplo, agora eu tô com 66, mas na época eu tinha que pesar 50 quilos. E eu emagreci de 90 nessa pandemia para 66. Então, quais foram as coisas que eu fui fazendo? Apesar do estresse, eu fui fazer atividade física, eu inalava os óleos essenciais, estou fazendo 30 minutos de caminhada, 30 minutos de musculação. Se você não pode, faça em casa, tá? Vai andar no quarteirão, pesa 1 quilo de arroz ou uma garrafa de água, alguma coisa assim, você pode fazer, mas tem insistência. Pelo menos começa a andar 1 minuto até você conseguir, depois de 3 meses, andar 30 minutos. E aí você vai acelerando. Beber muita água, poder tomar muito chá, chá de cavalinha, chá verde, chá de hibiscos, chá de folha de amora, chá de erva doce, mas tenta trocar esse chá a cada dia um, não fica tomando o mesmo chá muito tempo não. Diminuir o alimento, pelo menos assim, fazer 2 mãos rasas e comer pouco. E a hora que você sentir fome, vai e repõe com uma fruta, uma noz, uma macadâmia, uma ameixa, um damasco, tá? E não carboidrato refinado, não açúcar, se você tiver vontade. Ó que gostoso, pega uma maçã, põe a aguinha e vai deixar ela cozinhar. Uma panelinha pequena, então você pode fazer isso com maçã, com pera, com banana. Eu adoro banana da terra e ela me dava uma certa robustez, né? E com isso você vai mudando a tua atividade. E isso, essa dieta anti-inflamatória, mais andar, mais óleos que a gente está falando, vão desinflamar o seu organismo como um todo e com certeza vocês vão se sentir muito melhor. Eu fiz um trabalho no dia, talvez vocês me acompanhem, né? E eu cuidei da minha mãe 16 anos, apesar de o cuidado do dia a dia com tudo, né? Trabalho, filho, neto, apesar de filho eu não cuidar mais, mas a gente vai ter essa eterna preocupação. Vai fazer 3 anos que a minha mãe faleceu. Em 1º de janeiro de 2020, eu coloquei na cabeça que eu ia fazer uma mudança na minha vida.
porque apesar da gente falar sempre, cuide primeiro de você e depois dos outros, a gente sempre acaba descuidando. E eu estava bem acima do peso e estava com dores no corpo todo. Então, o que eu fiz? Mudei completamente a minha alimentação, fiquei 8 meses sem comer carboidrato refinado. Eu ainda hoje não como açúcar. Às vezes eu posso pegar um pedacinho de pizza, mas eu sei que no dia seguinte eu vou ter um pouco mais de dor, eu vou ficar um pouco mais estufada. Então, o que eu queria passar para vocês? Lembrem que estresse e obesidade, eles andam junto. E cansaço também, dor no corpo, dor nas juntas, e a nossa mente fica mais pesada. Então, o que eu queria deixar para vocês? Mudem a alimentação, mudem o estilo de vida de vocês, acrescentem exercício, óleos essenciais. De manhã tá um pouco cansado? Inala hortelã-pimenta, alecrim. O Intergreen tem sido, apesar dele ser para dores, eu tenho adorado, e eu misturei alecrim, o Intergreen e hortelã-pimenta e fiz um blend para mim. Sabe o que eu faço? A primeira coisa que eu faço é tomar água morninha com limão e depois eu vou tomar um banho. Aí eu tomo um banho mais morninho, depois eu tomo uma chuveirada. Mas no quentinho eu ponho um balde e deixo a água mais quente cair e eu ponho 5 gotas desses 3 óleos que eu deixo misturado que eu fiz. Gente, de manhã cedo é tudo de bom. E aí eu passo um óleo de semente de uva e eu uso erva doce, uso tangerina e tenho usado o junípero também. Tá? Esses 3 óleos em 100 ml, às vezes eu mudo as dosagens para não ficar mesmo no limiar. E a Baissâmia tem aquele ativo Slim também, que eu tenho usado com creme também, é maravilhoso. Então, fica essa dica para vocês do banho, do óleo de manhã, do escaldapés à noite. E vamos trabalhar para a gente estar bem e estar feliz? Olha, eu consegui. Nós estamos em setembro e faz 1 ano e 9 meses, então faz 21 meses que eu mudei. E eu queria passar para vocês o que eu tô bem, tô feliz, tô com a mente e tô me sentindo tão bem dentro do meu corpo, como a gente fala assim, bien dans sa peau. Tô com 63 anos e tô me sentindo muito bem. Queria passar esse recado para vocês fazerem e mandem mensagem na Baissâmia, no atendimento, nas redes sociais, aonde vocês quiserem, que eu quero saber o que está acontecendo com vocês. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Boa sorte, hein?